E aí pessoal, tudo bem? Professor João Pedro França aqui, seja bem-vindo ao canal Sinapse e hoje eu vou dar início à nossa terceira aula, a nossa aula 3 do curso de Geometria Analítica, tá bom? Então nós vamos continuar falando de GA, entrando agora em equação da reta. Para quem quiser olhar os outros vídeos, nós começamos falando de distância entre dois pontos na aula 1 e depois fomos para ponto médio, que foi uma aula curtinha, que foi nossa aula 2. Hoje nós vamos, enfim, começar a falar de equação da reta, tá bom? Mas, como eu disse já na aula 1, eu quero trazer um curso mais autoral, um ponto de vista particular sobre geometria analítica. Então nós não vamos por aqueles métodos tradicionais, tá bom? Mas não deixa de ser um conteúdo completo e bem fundamentado, ok? Então nós vamos falar hoje de equação da reta, mas via distância, tá bom? Então seria uma abordagem geométrica para o domínio analítico da coisa, tá bom? Vamos lá, eu vou deixar isso daqui aberto pra gente, porque a gente vai usar bastante. E vou diminuir aqui, ó. Maravilha. Então é o seguinte, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar conversando um pouquinho aqui, tá bom? Eu trouxe aqui pra gente que a maioria dos estudantes, ele para na memorização. E eu não preciso nem falar, vocês já estão cansados de saber o quanto isso não é interessante para o entendimento, né? Então, para dominar a geometria analítica de fato, você precisa entender a origem das coisas. E tem um nome geometria ali, não tem? Então tem a ver com a geometria. Nós temos que sair do mundo somente da álgebra ali, certo? E passar realmente para o mundo da geometria euclidiana para entender um pouco melhor a coisa. Tá bom? Então eu trouxe aqui pra gente o seguinte, ó, não aceite apenas a ferramenta, entenda como ela foi forjada aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, nós vamos trazer uma mudança aqui pra gente. Ao invés de aceitar a fórmula, que seria a fórmula da equação da reta, y igual a ax mais b, certo? Em vez de aceitar essa fórmula, nós vamos enxergar a reta como um lugar geométrico, tá bom? Então um lugar geométrico que engloba essa coleção de pontos colineares, tá bom? Que obedece a um determinado padrão algébrico. A gente vai ver mais pra frente. Então a reta ela nasce da geometria e do comportamento dos pontos, não da álgebra em si, tá bom? Então aquela definição euclidiana de reta, certo? Um conjunto de infinitos pontos colineares, tá bom? E aí nós vamos entender que esses pontos agora na álgebra vão obedecer a algum padrão, tá bom? Algum padrão de comportamento, que é aquilo que a gente já aprendeu um pouquinho sobre distâncias de dois pontos, razões, nós vamos ver mais para baixo. Beleza? Então, o que define uma reta? Tá bom? Olha só, uma reta é o lugar geométrico dos pontos cuja razão de distâncias é sempre constante, tá bom? Então, para quem for estudar lá a parte de regra de Treve ou de proporções, razões e proporções, nós vamos ver que a reta ela vai ser um lugar onde as razões elas são sempre constantes. E o que isso significa para a gente? Significa que a condição de alinhamento ela pode ser construída observando apenas as distâncias entre os pontos que pertencem a essa reta. Se a proporção se mantém, então esses pontos são colineares. E se esses pontos são colineares, então eles pertencem a esse conjunto de infinitos pontos que formam uma determinada reta, tá bom? Então aqui nesse exemplo, olha só, eu trouxe uma reta com os pontos A, B e C, tá bom? E aqui nós vamos entender que essas proporções, essa malha nos faz entender que essas proporções são iguais, tá vendo? Do ponto A para o ponto B, na horizontal nós andamos 3 unidades, ó, 1, 2, 3, enquanto que na vertical nós subimos 1, 2, 3 unidades. E a mesma coisa de B para C, ó, 1, 2, 3 unidades na horizontal e 1, 2, 3 unidades na vertical, beleza? Mas vamos entender melhor falando de inclinação primeiro, que vocês vão ver depois como coeficiente angular. E como eu disse nas outras aulas, esse curso ele tende a chegar até o cálculo. E esse coeficiente angular vai virar nossa derivada mais pra frente nas próximas aulas, tá bom? Então aqui eu tenho uma reta, certo? E nós vamos falar da inclinação como a razão de variação. Tá vendo? Então, do ponto A para o ponto B, ambos pertencentes a essa reta, nós temos uma variação horizontal dos pontos, certo? Então, imagina que não existe altura.
Então esses pontos do A até o B se deslocou só na horizontal. Mas nós temos também uma variação vertical. Então imagina que agora não tem deslocamento horizontal. Então do ponto A para o ponto B nós vamos olhar só a subida. Então vocês percebem que existe uma variação horizontal e uma variação vertical. Nós temos que no final das contas considerar as duas coisas. Lembrando que nós estamos falando do plano cartesiano. E que esse plano cartesiano, o que ele tem como característica? Ser um espaço bidimensional. Então sim, vai ter uma variação vertical e horizontal. E lembrando que a variação diagonal nada mais é do que uma combinação do movimento horizontal com o movimento vertical. Que se vocês pararem para pensar, de fato esses pontos aqui, olha, de A para B, foi uma variação diagonal. Mas a variação diagonal, como eu acabei de dizer, nada mais é do que um conjunto, né? É uma combinação de variação horizontal com vertical. Então olha só, a inclinação não é um número mágico. Ela surge da razão entre o quanto a reta sobe e o quanto ela avança. Então nós vamos fazer o quê? Uma razão, que seria uma divisão entre a variação de subida, que olha só, nesse caso aqui foi de A para B mais ou menos, olha só, nessa distânciazinha aqui, certo? Ou seja, a variação entre o quanto ela sobe. Nós sabemos que o eixo da vertical é o eixo Y e a variação é delta, então delta Y, pelo quanto ela se desloca, o quanto ela avança de A até B, na variação agora horizontal, que seria o nosso delta X, tá bom? Se vocês forem pelos caminhos tradicionais, vocês vão entender que essa razão, se vocês pararem para pensar que isso daqui é um triângulo retângulo, nada mais é do que o quê? Se a gente considerar isso aqui um ângulo, olha só, vai ser o cateto oposto a esse ângulo, vamos chamar isso aqui de ângulo alfa, deixa eu só apagar isso aqui, dividido pelo cateto adjacente, e isso nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. Mas esse seria o caminho comum que nós vemos, e eu quero trazer um outro ponto de vista, tá bom? Então nós vamos falar de inclinação como sendo o quê? A razão entre o quanto a reta sobe e o quanto a reta avança, tá bom? E aí vamos construir essa relação. Agora, imagina que eu tenho um ponto A conhecido. Sempre que vocês verem as coordenadas nesse formato, ó, A de x0, y0 ou x1, y1, significa que eu estou generalizando, mas que eu quero considerar que isso aqui fosse um ponto, que isso aqui é um ponto conhecido, tá bom? Então, um ponto conhecido e para qualquer um outro ponto genérico da minha reta, tá bom? Então, para um ponto genérico P de coordenadas x, y, para que ele pertença à mesma reta que passa pelo ponto A, que é um ponto conhecido de coordenadas x0 e y0, ele deve obedecer o quê? A mesma razão de crescimento. Lembra que tem que sempre manter a mesma razão que nós falamos anterior? E essa razão de crescimento é o quê? É a inclinação, que nós vamos chamar de coeficiente angular. Então, no final das contas, para que qualquer ponto pertença à reta que passa pelo ponto conhecido A, a razão entre as coordenadas, né, desses pontos, que seria a razão entre o quanto ele sobe e o quanto ele desce, tem que ser a mesma razão de crescimento sempre, tá bom? Que seria a minha inclinação. E aí nós estamos aplicando a situação de semelhança de triângulos. Porque imagina um outro ponto aqui, ó. Se eu tivesse esse outro ponto aqui, ó, eu teria esse outro triângulo aqui menor, ó, vermelho. E você percebe que existe semelhança entre o triângulo original, que vai do ponto A até o ponto P e passando por esse ponto aqui, e o novo triângulo, que vai do ponto A até esse outro ponto intermediário aqui e passando por aqui. Tudo bem? Então eu vou estar trabalhando sim com o conceito de semelhança de triângulos, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, da geometria para álgebra, estabelecemos a igualdade da razão, tá bom? Que vai ser o quê? A variação em y, que nós já falamos anteriormente, mas agora lembrando que é para qualquer ponto genérico, ou seja, uma coordenada genérica y menos uma coordenada de um ponto conhecido, certo? Y0, lembrando que isso aqui vai ser um número, né? Dividido, né? Pois por ser uma razão, pela coordenada em x menos a coordenada em x do meu ponto conhecido, que também vai ser um número, esse meu x0. E isso vai ser a razão entre a variação do quanto sobe pelo quanto avança
tá bom? E essa razão nós chamamos de m, que é o coeficiente angular da minha reta. E aí vocês percebem que tem que ter uma distância entre os dois pontos, senão eles estariam no mesmo lugar. Então, o x0 e o x têm que ser lugares distintos no meu espaço. Consequentemente, nunca que essa subtração ela vai ser zero. E o que isso significa pra gente? Isso significa que isso daqui não é zero, não existe divisão por zero e que esse valor pode passar para cá multiplicando, que é o que nós fazemos aqui, olha só. Reorganizamos os termos para expressar a dependência linear, ou seja, y0 menos y0, que seria o denominador da minha razão, é igual a coeficiente angular m multiplicando o denominador que passou para lá, para o outro lado multiplicando. Então fica o y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. E a fórmula ela seria apenas uma consequência algébrica da constância dessa razão que nós falamos anteriormente, percebe? Agora sim, nós chegamos numa fórmula, tá bom? Isso aqui a gente pode até passar para cá dessa forma, olha só. Falando que y é igual a m que multiplica x, vou fazer a distributiva, menos m que multiplica x0 mais y0. E vocês percebem que isso daqui vai ficar pra gente assim, ó. Y é igual a, vamos deixar isso aqui um pouquinho maior, m, ó, y é igual a m que multiplica x. E isso aqui tudo, olha só, é constante, porque x0 e y0 são valores conhecidos, e m é um número que representa a minha inclinação, que vai ser sempre a mesma. Então tudo isso aqui é um número constante que eu posso chamar de c. E olha só, y igual a mx mais c. Se nós voltarmos lá no comecinho, na fórmula dada, eu não falei, ó, y igual a ax mais b? Dá na mesma, só que ali eu chamei de a, aqui embaixo eu vou chamar de m. Mas você percebe que a equação da reta ela aparece naturalmente pra gente, ó. Eu vou colocar ela aqui, olha, y igual a m, ao invés de m eu vou chamar de a, tá bom? A que multiplica x mais uma constante, que aqui eu chamei de c, lá em cima estava b na nossa fórmula. Olha só, magicamente, ou melhor, matemática não é mágica, né? Aparece aqui pra gente, olha, y igual a x mais b, tá bom? E essa aqui vai ser a nossa equação fundamental, então, em que, olha só, a distância vertical é dada por coordenada genérica y menos uma coordenada conhecida, que seria a minha distância, igual, né, no caso, a coeficiente angular ou inclinação, que vai ser o valor da minha razão, que é constante m, que multiplica coordenada genérica x menos a coordenada conhecida x0. Seria minha distância agora horizontal. Beleza? Então nós temos essa relação aqui. E ela é frequentemente, né, ela é memorizada sem contexto nenhum. Mas essa aqui que seria a equação da reta via distância, para a gente agora entender um pouquinho mais da parte geométrica, tá bom? Como é que vocês aprendem isso? Vocês conhecem isso como ioiô e michioxô. Em alguns lugares vocês veem assim. Mas ele surge daí pra gente, tá bom? Olha aqui um exemplo prático. Olha só. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos A e B. A de coordenadas 1 e 2 e B de coordenadas 3 e 6, utilizando o conceito da razão de distâncias. Então, ó, não vamos usar os sistemas lineares. Vamos usar a geometria aqui pra gente. O que a gente vai fazer aqui, então? Nós vamos pensar que o nosso m, que é a nossa inclinação, é dada pela variação vertical, ou seja, o quanto que subiu do ponto A até o ponto B. Nesse caso, olha só, subiu de 2 para 6, porque a coordenada em y representa a verticalidade, ou seja, 6 menos 2, dividido pelo quanto que se deslocou. Olha só, daqui, opa, deixa eu só arrumar aqui, daqui até aqui, certo? Que aí seria a variação em x, ó, vai de 1 até 3, 3 menos 1.
Então, nesse caso, 6 menos 2, 4, dividido por 3 menos 1, 2. Eu descubro, então, que isso aqui vai dar 4 sobre 2, que é 2. A minha inclinação tem o valor 2 como resultado. Como ela é constante, então eu posso utilizar ela para construir a minha reta. Olha só, aqui está o cálculo da inclinação, tá vendo? 4 sobre 2, que deu 2. Então a reta sobe 2 unidades para cada uma unidade que avança, tá bom? A razão é 4 por 2, né? Que dá 2 aqui pra gente. Agora o segundo passo é o quê? É achar a minha equação da reta. E aí eu posso escolher um dos pontos para ser o ponto conhecido. Vamos escolher o A. E o outro ponto vai ser, olha só, o ponto genérico P de coordenadas XY. E aí eu vou manter a minha razão, que é 2, porque ela é constante, não é? Só que agora, ao invés de fazer uma variação entre dois pontos conhecidos, eu vou fazer uma variação entre um ponto genérico XY, certo? E um ponto conhecido 1, 2. Então, nesse caso, vai ser a inclinação 2 igual a variação vertical, y menos 2, dividido pela variação horizontal, x menos 1. Nesse caso, então, nós temos aqui y menos 2 sobre x menos 1 igual a 2. E aí, isso daqui pode passar para o outro lado multiplicando, não é? Fica, então, com y menos 2 é igual a 2, que é a minha inclinação, que multiplica entre parênteses x menos 1, a variação horizontal. Fazendo a distributiva, eu vou ter y menos 2 igual a 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, vai ficar y menos 2 igual a 2x menos 2. Esse menos 2 passa para o outro lado somando. Ficaria y igual a 2x menos 2 mais 2. E com isso eu chego então em y igual a 2x. Chegamos à equação da reta construindo a relação. Não apenas aplicando a nossa regra ioiô e michioxô de forma aleatória, mas entendendo o que aconteceu aqui. E por que isso importa, estudante? Importa para a resolução de problemas. Facilita questões avançadas de tangência, intersecção, e eu prometo que isso vai importar muito quando a gente for estudar a introdução ao cálculo 1, tá bom? A partir da geometria analítica, ainda nesse curso. Base para física, é o mesmo princípio da velocidade média e da cinemática como um todo. Como é que é a velocidade? É a variação do deslocamento pela variação do tempo, e a gente consegue colocar deslocamento no eixo Y e o tempo no eixo X, e vai ser a mesma coisa, certo? Nós vamos chegar numa reta do mesmo jeito, só mudou o nome dos eixos. E para te dar segurança, se um dia você esquecer a fórmula, der um branco, e você entender bem o conceito, que é diferente, conceito a gente não esquece, fórmula sim, você consegue deduzir essa fórmula na hora, lembrando desse conceito de razão entre o quê? Entre o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal de um ponto que pertence a um plano num espaço geométrico bidimensional, que seria o plano cartesiano. Tá bom? Então, resumindo a aula, nós temos reta como lugar geométrico, pontos alinhados por uma regra, certo? Nós chegamos a uma regra aqui, por exemplo, no nosso exercício, que era y igual a 2x. Para cada ponto em y, nós temos que ele é o dobro da variação em x, certo? Vamos voltar aqui. Inclinação igual a razão. Então, a nossa inclinação, o nosso coeficiente angular vai ser dado pela razão entre as variações verticais e horizontais. E a fórmula é só uma consequência dessa relação geométrica. A álgebra ela apenas escreve o que a geometria dita pra gente, tá bom? O que seriam os próximos passos aqui para o nosso curso? E para você como estudante, certo? Então, para ganhar fluência, você como estudante, você tem que experimentar esse método, né? Com pares de pontos aleatórios, para você ir pegando o costume de entender dessa forma. Tenta visualizar o triângulo que é formado ali pra gente, certo? De inclinação, antes de você escrever a equação sem pensar no porquê. E para a próxima aula a gente vai expandir esse conceito para outras figuras geométricas também, antes de passar para o cálculo daqui a pouquinho já, tá bom? Tá aqui minhas informações, então se você quiser me seguir lá na rede vizinha, meu Instagram, tá aqui pra gente, lá nós já somos bem maiores que aqui, mas como eu já disse no último vídeo, eu acredito que a gente consiga crescer bastante aqui. Não deixe de me seguir por aqui no YouTube, tá aqui meu YouTube, e compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa ver um conteúdo desse. Me siga, me acompanhe por mais, e nós vamos
ter bastantes aulas ainda bem interessantes sobre esse tema nos próximos vídeos. Um abraço e falou!